Olá, jovens, tudo bom? Eu sou o professor Esdras Bispo Júnior e apresentei esse seminário no Núcleo de Estudo em Educação de Computação, sobre uma visão geral da área de pesquisa em Educação de Computação. Espero que gostem. Um abraço. Então, beleza. Bom, a ideia de hoje é trabalhar mais ou menos em 3 pontos aqui, né? Então, é apresentar o que é educação de computação, tá? Apresentar os tópicos de pesquisa da educação de computação e algumas considerações finais. Então, é essa a ideia do seminário, tá? Então, joia. Então, o que é educação de computação? Então, bom, a educação de computação, a princípio, é o resultado de uma fusão, né, de duas grandes disciplinas aí, né? Então, a educação e computação, tá? Quando eu falo a princípio, é porque é meio ingênuo dizer que só são apenas elas, tá? Existem outras, como psicologia, engenharias, tecnologia, que também fazem interface aí com a educação de computação, de maneira direta ou indireta. Mas para a gente entender um pouco a ideia, a gente que é da computação aqui, né? Eu vou fazer uma interface mais enxuta, para a gente ter uma visão inicial sobre o que é educação de computação. Então, eu vou trabalhar com essa interface aí, com essa interdisciplinaridade entre a disciplina da educação e a disciplina de computação. Então, bom, a abordagem inicial é entender o que é educação, tá? Então, eu fui lá no Michaelis e fui ver o que era educação pelo Michaelis, tá? Então, o Michaelis traz uma definição, para mim, muito boa e bem abrangente do que é educação, né? É um processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e formação da cidadania. Às vezes, quando se fala de educação, algumas pessoas tendem a reduzir a educação à sala de aula, por exemplo. Ou, por exemplo, ao ato de você trazer um assunto e dar para o aluno, ou dar para o estudante, tá? Então, se você fez isso, você educou, né? Você está cumprindo o papel de educação. Bom, talvez você esteja até fazendo o papel de educador, tá? Mas o conceito de educação é um pouco mais amplo, tá? Então, a gente entende que culmina em atividades de formação, isso é verdade, mas ela pode ser tanto formal quanto informal, né? E uma vez sendo formal, ela não está só presa, por exemplo, à estrutura clássica que a gente tem de uma sala de aula, por exemplo. Então, por exemplo, coisas fora da sala de aula afetam, por exemplo, a educação. Como, por exemplo, a gente vai dar programação orientada a objeto agora ou no próximo semestre. Isso é uma decisão que é tomada fora da sala de aula. Então, por exemplo, a gente vai fazer em regimes, por exemplo, semestral ou quadrimestral. Isso é uma decisão, por exemplo, do PPC, né? E aí, uma vez que a gente toma essa decisão, que é externa, tá? Isso afeta, por exemplo, a sala de aula. Por exemplo, bem recentemente aí a gente teve a PEC, né? Então, coisas externas à universidade podem afetar o dia a dia, por exemplo, da sua sala de aula. Então, embora a sala de aula seja uma das formas de você evidenciar o processo de educação, a educação, na realidade, ela é muito mais complexa do que apenas a ponta do iceberg, que é você estar numa sala, por exemplo, transmitindo ou facilitando o conhecimento. Isso também é uma questão de educação, né? Você vai transmitir conhecimento ou facilitar o processo de aquisição do conhecimento. Aí duas cosmovisão de educação estão em jogo aí. Então, uma que é a bancária, né? O Paulo Freire vai falar sobre isso, né? De você chegar no aluno e depositar na cabeça do aluno o conhecimento. Ou uma perspectiva de que não, eu quero, na realidade, que o aluno construa o conhecimento. E aí tem vários autores que vão defender perspectivas construtivistas, né? Na ideia de o aluno ter condições de construir melhor o modelo do conhecimento que está na cuca dele. Joia? Então, educação
não é apenas um momento da sala. Ele perpassa pela sala, na perspectiva formal, tá? A educação tem em casa, tem em outros espaços. Mas é além disso, tá? Existem outros espaços e outras variáveis que influem e afetam a educação. Beleza? Jóia. E o que é ciência da computação, tá? Bom, falar o que é ciência da computação também é meio difícil, tá? Mas eu peguei uma definição aqui do Gibbs e Tucker, 86, ele vai falar o seguinte, que é o estudo sistemático de algoritmos e estrutura de dados. Isto é, né, o estudo do seu formalismo, desenvolvimento e aplicações. Eu achei uma definição bem genérica, bem inclusiva e consegue atender às mais diversas áreas da ciência da computação. Então, se você entender que a computação trabalha no seu coração com algoritmos e estrutura de dados, e aí formalizá-los, desenvolvê-los e aplicá-los é a função da ciência da computação, poxa, acho que qualquer área da computação que você pensar consegue ser bem representada aí, né? Um banco de dados, na realidade, é uma estrutura de dados, né? Então, a gente está acostumado a pensar a estrutura de dados apenas como lista, pilha, fila, vetor, tá? Só que, na realidade, é mais abrangente, tá? Quando você cria um tipo de dados, cria funções de acesso, de remoção, de inclusão, é uma estrutura de dados. Só que as regras não são as mesmas do que uma lista, do que uma fila. Joinha? Então, achei uma definição bem abrangente, bem inclusiva. Achei bem legal a definição do Gibbs. E aí, a ideia agora é juntar essas duas definições para a gente conseguir ter uma ideia geral do objetivo principal da pesquisa em educação da computação. Então, Homeboy e colegas, né, em 2001, colocou essa proposta aí do objetivo principal da educação da computação, que é o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem da computação como ciência. Então, ele tentou juntar a definição de educação, a definição de computação, juntou e disse, ó, uma proposta é essa aqui, ó, um dos objetivos que a gente pode ter é esse. Tem que se lembrar que pesquisadores da área de educação de computação vêm da computação, mas tem outros que vêm da sistema de informação, ciência da informação, engenharia da computação, engenharia elétrica. Então, a gente tem uma área com várias pessoas e vários agentes aí que carregam consigo aí outras visões do que é computação, do propósito, da ferramenta. E é por isso que, às vezes, é importante a gente mostrar assim, a educação de computação tem um recorte razoável para a gente, da computação. Ele tem um rosto um pouco diferente. Embora aqui estamos no mesmo barco aí quando fala da educação da computação como um todo, né? Então, jóia. Então, eu vou apresentar para vocês, daí, dessa definição aí inicial, tá? É uma definição que pode ser aperfeiçoada, certamente, mas ela vai ser suficiente para a gente conseguir entender os tópicos de pesquisa da educação em computação. Às vezes eu boto ECC, eu esqueço, tá? Eu tô criando a sigla, né, EC. Em português eu não vi nenhum autor colocando de maneira explícita uma sigla, mas ECC é Educação em Ciência da Computação e EC é Educação em Computação, né? E aí eu escolhi esse livro aqui como referência, tá? Então, tópicos de pesquisa da ECC, eu estou usando esse livro aqui, que é um livro da Finker e Petri, 2004, Pesquisa de Educação em Ciência da Computação, tá? Apesar do livro ter 12 anos já, né? 12 não, quase 13, né? 12, 13 anos, tá? Mas é uma das referências que, ao meu ver, traz uma classificação ainda muito importante para a área, né? Eu até coloquei lá no repositório algumas referências lá de outras classificações, né? Da área como um todo, né? Coloquei uns 2 ou 3 artigos lá, mas eu ainda acho que essa aqui é mais informativa do que as outras, né? Então, Finker apresenta... Ah, tá. E antes de
falar. Em inglês, aí, em alguns artigos, é muito comum se referenciar a educação de ciência da computação como CSE, né? Ou CSED, tá? Então, às vezes, você está procurando por Computer Science Education, você não vai conseguir achar, às vezes, porque está no CSE, algumas referências, entendeu? Então, pode ser uma palavra-chave a mais aí, é um termo comum em inglês, pelo menos. Também se usa também computadores e educação, para falar sobre a área. E aí tem até journals na área, tudo, tá? Mas só são termos aí que normalmente são utilizados. Então, joia. Então, Finker colocou 10 grandes tópicos aí de pesquisa aí, como se ela pegasse até o momento, né? Mapeasse todos os trabalhos. Por incrível que pareça, é uma área não muito nova, tá? Então, assim, tem artigos de 85, 83, já tem artigos assim de uma certa data aí já, tá? E aí, praticamente mapeou em 10 grandes áreas aí, e eu vou pincelar cada uma delas para a gente ter uma visão geral da área como um todo, a partir desses tópicos, tá? Esses tópicos, eles não estão, assim, igualmente divididos, beleza? Então, existem alguns tópicos que são mais densos, outros são menos, tá? Mas a ideia, na realidade, é mostrar um pouco dessa diversidade que existe entre cada um. Então, bora lá. Então, o primeiro tópico que eu vou apresentar aqui é sobre métodos de ensino, tá? Então, sempre com essa pegada, tá? Então, a pegada aqui é o quê? Não é falar de métodos de ensino, a educação já trata a respeito disso. Mas aí a distinção que tem da nossa perspectiva de pesquisa é o quê? Esse método de ensino em ciência da computação, beleza? E aí isso traz novas questões para serem levantadas. Algumas eu vou apresentar aqui. Outras talvez vocês vão começar a pensar a partir do que eu vou falar, beleza? Então, por exemplo, a dinâmica da interação do ensino em cursos de computação afeta o ensino? O professor, o formato como o professor trabalha em sala de aula, afeta ou não? Essa é uma pergunta, por exemplo, desse tópico, tá? Estilos de aprendizagem afeta o ensino e aprendizagem, né? No ambiente do curso de computação? Sim ou não? Bom, estilos de aprendizagem, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, estilos dos quais os alunos se sentem mais confortáveis a aprender do que outros. Então, por exemplo, já se tem estudos de que sabe que alguns alunos são mais visuais do que, por exemplo, sinestésicos. O que é ser sinestésico? É aquele aluno que gosta de botar a mão na massa. Então, às vezes, o cara aprende muito melhor se ele botar a mão na massa, com um projeto, por exemplo, do que se ele pegar, assistir um vídeo ou assistir uma aula, sei lá. Tem aluno que aprende melhor lendo e escrevendo do que ouvindo, por exemplo, tá? E aí, esses são estilos de aprendizagem, tá? E aí existem pesquisas, por exemplo, de aulas que focam mais um estilo de aprendizagem e os seus resultados e focam em outros estilos e os seus resultados. Na computação, é natural que alguns estilos sejam mais evidenciados que outros. E a gente não sabe se isso é bom para o aluno ou não, tá? Isso é uma questão que a gente tem alguns resultados já em relação a isso ou não. Tem um cara lá do MIT, lá, Howard Gardner, você já ouviu falar? Ele fala dos tipos de inteligência, já é um artigo bem antigo dele. Ele fala, se não me engano, 9 tipos de inteligência. E aí, por exemplo, a pessoa talvez, o estilo de aprendizagem dela favoreça, de repente, a ele desenvolver, por exemplo, uma inteligência espacial, que é um tipo de inteligência que o Gardner coloca lá. Mas, por exemplo, de repente, a inteligência lógico-matemática não está sendo bem desenvolvida porque o estilo de aprendizagem dele, no momento, só dá suporte ou só potencializa, vamos dizer assim, tá? Aquela inteligência e não outra. E aí, por isso que passa pela psicologia, passa por outras áreas, porque nem sempre o professor não é um Deus, né? Ele não tem condições de conseguir reformar a história do aluno, os traumas, todas as coisas da vida dele.
Mas uma vez que o professor identifica alguns pontos, alguns aspectos sobre isso, ele pode, de repente, fazer alguma coisa. Pedir, encaminhar esse aluno, ou então reformar o processo em sala de aula, né? O método de ensino. E, bom, eu vou passar um pouquinho rápido. O papel de projetos nas disciplinas também, né? Isso também afeta. Aí, um exemplo legal de artigo, de trabalho nessa área, né? Isso aqui é um inseto, né? Bug, né? Ou bug, né? Né? E aí, em 85, por incrível que pareça, já tinha trabalhos nessa área, tá? Então, o Sforer, não sei como é que pronuncia esse jovem aí, ele pegou bugs de alunos ao desenvolver códigos em disciplinas de início, disciplina de programação 1, programação 2, verificou a frequência de bugs que esses alunos tinham para poder fazer um método de ensino baseado em bugs. Então, poxa, os alunos estão errando muito mais por esse caminho do que esse caminho aqui. Então, por que não fazer um método de ensino que eu faça um plano de forma que eu ataque os possíveis bugs? Então, eu vou ensinar, na realidade, pensando nos bugs que vai ocorrer. Né? Então, isso aí de 85, tá? Um artigo da área, por exemplo, tá? Beleza? Só para ilustrar aí. Beleza. O outro tópico aqui é a compreensão do estudante, tá? Esse é outro ponto. Então, beleza. Então, a compreensão do estudante, um dos pontos principais aí, o que está mais em voga aí, é a questão de você entender que existem modelos conceituais e mentais que o estudante constrói, né? Para ele compreender o que está sendo ministrado ou trabalhado em sala de aula. Então, isso aí é construído de alguma forma, e aí algumas perguntas, por exemplo, podem surgir, como, por exemplo, como os estudantes aprendem recursividade? Tá? Ou, por exemplo, como os estudantes aprendem os paradigmas de programação? Tá? Isso aqui tem muito trabalho em cima disso, tá? Porque tem eu vou falar até mais em breve aqui, existe uma dúvida aí se vale mais a pena ensinar PO antes ou após, tá? Isso existe impactos aí na aprendizagem do aluno. Mudar o paradigma não é tão fácil, tá? Na cuca do aluno. E aí, quase sempre, quando o aluno pega programação procedural antes, para depois pegar programação orientada-objeto, o choque é grande. E aí existem experimentos já com o oposto, porque se você entender a programação procedural como um caso específico da programação orientada-objeto, né? Orientada-objeto mais geral, procedural mais específico. Se você entender dessa forma, talvez seja menos custoso aprender PO antes do que aprender programação procedural. Tem trabalhos em cima disso, tá? Então, joia. E aí, sobre esse tópico 2 aí, esse cara é de Israel, tá? Ben Ari, ele vai falar sobre construtivismo na educação de computação. Esse é o primeiro artigo sobre esse tema. Ele vai mostrar algumas questões de construtivismo na educação de computação que, na realidade, são assim, exclusivas da educação de computação. Que só vai acontecer essas perguntas porque você está educando pessoas na área de computação. É um trabalho bem interessante porque algumas questões do construtivismo, ela é geral, beleza? Mas quando você aplica para as disciplinas de ciência da computação, ou para um ensino de computação de maneira geral, né, o ensino no nível médio, no nível fundamental, algumas questões emergem. E aí ele vai apontar algumas coisas, tá? A ideia da apresentação de hoje é mostrar esse guarda-chuva grandão da área. Em cada tópico desse, vai existir surveys, artigos de revisão, artigos de estado da arte sobre a área, tá? Então, eu não estou fazendo uma revisão do estado da arte, não. Na verdade, é muito mais além aqui. E é por isso que é bem genérico a ideia aqui, mas é para apresentar a área de maneira como um todo. Cada tópico desse é muita coisa que existe. E tem uma pesquisa muito grande em cima de cada ponto desse. Beleza? Bom, o outro ponto aqui é animação, visualização e simulação. Tá? Então, animação de algoritmos. Por exemplo, aqui a gente já trabalhou, alguns professores já desenvolveram trabalhos com alunos, né, de conclusão de curso, né, com esse enfoque. Visualização de processos.
também já tem trabalhos aqui no nosso curso com visualização de processos, né? Então, visualização de processos, por exemplo, de baixo nível, tá? E simulação de técnicas, tá? Então, para você colocar um ambiente simulado, por exemplo, tem pessoal que está trabalhando com engenharia de software e simulando, por exemplo, um modelo de gerência de projeto num ambiente tipo uma rede social que tem agentes humanos e não humanos, por exemplo. E você simula técnicas, tá? Então, esse é um outro ponto aí, tá? Aí eu coloquei como exemplo aqui o trabalho, por exemplo, que eu estou brincando aí com o Frederico, né? Eu botei Carvalho e Bispo Júnior aí, 2016, tá? Se encaixa nessa área aí, né? Ensino de demonstração em grafos, tá? Aqui a gente tem o pseudocódigo e aqui a gente tem a visualização do grafo, tá? Então, e aqui tem um passo a passo, né? Você pode ir avançando e conseguindo ver o joia. E aí, uma das perguntas nessa pesquisa é se, ao utilizar a visualização de algoritmos, isso impacta positivamente no ensino e aprendizagem, né? Como um todo, né? Beleza. Bom, o outro tópico, avaliação, tá? Então, a avaliação tem vários tipos de avaliação. Então, somativa, formativa, né? De uma maneira bem rasteira aqui, né? Questão de tempo, né? Então, a avaliação somativa é tipo uma avaliação caixa preta. Você espera que o processo de ensino-aprendizagem a somativa, né? Espera que o processo se encerre para depois você fazer, por exemplo, um instrumento de avaliação. A formativa é caixa branca, né? Então, durante o processo, você está, na realidade, colocando vários instrumentos de avaliação. Porque pode ser que o aluno, por exemplo, seja afetado pelo instrumento, né? E a avaliação aqui não é apenas a avaliação de dar nota para dizer se está aprovado ou não. É uma avaliação também com o intuito de dar o retorno para o aluno, para ele poder entender o seu erro, para ele poder trabalhar e o professor também mudar o método, mudar a forma, mudar a abordagem, para que o objetivo seja alcançado. Isso acontece na educação, beleza? Só que aí algumas questões emergem porque é educação em computação, né? O formato, por exemplo, avaliação aos pares, pegar de 2 a 2 e pedir para que um avalie o outro, tá? Isso também existe. E também na computação, isso também é mais forte, você automatizar a avaliação. Você fazer quiz ou fazer códigos, por exemplo, que brinca com o URI, né? Que você sobe códigos para poder ele dizer aceito, não aceito, tá? Então, o quanto isso é útil ou não, porque uma vez que você manda isso, o aluno pode ter desenvolvido uma parte da ideia e aí só porque ele esqueceu um ponto e vírgula lá, alguma coisa, você disse que é tudo ou nada. Vale a pena? Né? Qual é a vibe, né? Então, né? E aí também, ó, isso aqui é um artigo de 99, tá? Tendo em vista que código é muito mais fácil de você plagiar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, coisas do tipo. Então, existe artigo, questão sobre plágio em atividades de código, por exemplo, tá? E aí, formas de evitar e como lidar com isso, por exemplo, tá? Isso em computação. Jóia. Bom, tecnologia educacional, tá? Então, por exemplo, a professora Ana está brincando com lousa digital interativa, tá? Às vezes usar tecnologia assistiva, porque existem grupos de pessoas que não são alcançados, às vezes, pela forma como você está dando a aula. Então, as tecnologias, às vezes, vêm com esse propósito de dar promover a inclusão, né? Na sala de aula, tá? Bom, transferência de prática profissional, tá? Isso aí é um outro ponto. Então, por exemplo, existem coisas no mercado que são muito úteis para a formação do aluno. E, às vezes, devido ao viés acadêmico dos professores, às vezes esse aspecto é colocado de maneira secundária. Então, mesmo que não esteja no PPC do curso de maneira muito explícita, né? Às vezes isso é usado como motivação para os alunos materializar o que está sendo
apresentado, discutido, ensinado. Então, por exemplo, uma prática muito comum em empresas de desenvolvimento de software é programação aos pares, por exemplo. Você coloca 2 pessoas para fazer o código, um é o piloto que desenvolve e a outra é o copiloto, que fica olhando e dizendo os erros, né? E aí fica uma turma assistindo a pessoa desenvolver o código. E aí você faz um rodízio, de forma que todo mundo desenvolve o código e olha o código, né? E tem a oportunidade de tempos em tempos de vir aqui e conseguir fazer a implementação. Funciona com grupos pequenos, né? Não pode ser com grupos grandes, né? E é uma prática muito comum em empresas. Então, por que não trazer isso, por exemplo, para dentro de sala de aula, em algum projeto ou coisa do tipo? E se uma vez você usou, foi útil? Os resultados alcançados foram aqueles que você esperava? Tá? Padrões adotados, por exemplo, a W3C adota algumas tecnologias, como formato de linguagem, por exemplo, HTML, CSS, OWL, tá? Então, esses padrões adotados podem ser trazidos para projetos e aplicações dentro de sala de aula. E isso pode ter um impacto positivo no aluno, beleza? Né? Tá? A gente sabe que a gente não é obrigado ou não está restrito a nenhuma tecnologia de maneira específica. Mas pensando no perfil do aluno que a gente vai formar, isso pode afetar a qualidade da aprendizagem do aluno. Beleza? E eu botei aqui o Fork and Pull, que é uma forma de desenvolvimento de software livre, tá? É o ciclo de vida clássico do software livre. Então, às vezes, trazer a ideia do software livre para a sala de aula pode estimular o aluno a ele perceber como se desenvolve software, por exemplo, de maneira colaborativa, tá? Além de outras coisas da educação que a gente espera, né? Que desenvolvimento de valores éticos e morais também sejam desenvolvidos. Não apenas sair uma pessoa técnica, uma pessoa moralmente digna, né? Não sei o que eu posso dizer desse termo. Tá? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, do Alas Bale, aí, de 2015, trabalha com software livre no ensino de programação. Então, são projetos que são software livres, de forma que toda a turma participa do mesmo projeto. E aí, durante o semestre, eles vão ter que desenvolver junto, vão gerar dúvidas junto, vão gerar relatórios junto. Qual é a dificuldade? Avaliar, porque dispersou. A contribuição fica difícil, você saber qual foi a dele, qual foi a do outro. Então, a questão de avaliação de controle é muito difícil depois. Mas existem resultados bem legais em cima disso. E esse artigo é um artigo de revisão, tá? Ele vai fazer uma revisão de vários trabalhos em cima disso, tá? Beleza? Jóia. Bom, o outro ponto que Finker fala é sobre incorporação de novas tendências. Pelo que eu entendi, enquanto ela está falando do outro de tecnologia, incorporar tendências do mercado, essa aqui é incorporar tendências da indústria, tá? E aí, tanto pensar em indústria de software de maneira macro, como indústria de hardware, tá? Então, como fazer isso em tempo hábil, né? Já que as coisas mudam muito rápido quando são as tendências top, assim, né? Que pode acontecer, pode vingar ou não pode, como é que você faz, né? Pelo que eu entendi desse tópico, é como se fossem assim, coisas voláteis, tá? Coisas assim que surgem, depois de meses vão embora, tá? E aí, como aproveitar essa pequena onda aí para o ensino? Existe alguma vantagem? Tá? Ou vale a pena aproveitar? Às vezes não vale a pena. O custo de fazer o processo de transição é muito alto, às vezes. Então, às vezes, não vale a pena. Mas depende de qual seja a área, é uma forma de você ensinar para o aluno lidar com a mudança, que na nossa área de ciência da computação, olhando para tecnologia, né, a mudança é algo comum, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo em uma linguagem, o aluno tem que estar apto para migrar para outra linguagem de maneira, razoável. Ele tem que entender que ali é um desenvolvimento, a lógica de programação é o que é mais importante. E a linguagem você aprende com o tempo. Tem um custo, né, para aprender o início da linguagem, mas esse custo é normal para um cara da ciência da computação, né? E aí trazer isso para o aluno também é uma atividade que não é tão simples assim, tá? Jóia.
Educação à distância, beleza. E aí tem a questão de como você lidar com curso no formato campus, curso no formato EAD. Muda. A lógica muda, a abordagem muda, né? Limitações de tempo e espaço que antes tinha, agora não tem, ou pelo menos são amenizadas, né? Então, por exemplo, eu não preciso estar naquele horário específico para poder ter a minha aula, eu não preciso estar naquele lugar específico para assistir a minha aula. Obviamente, toda educação à distância tem alguns momentos que são presenciais, tudo, mas isso é uma coisa que traz novos desafios aí no ensino à distância aí, tá? E a interação estudante-professor, tá? Joia. Ingresso e retenção, tá? Esses dois últimos tópicos aí são tópicos relacionados mais com gestão do curso, tá? Mas que afeta, tá? Então, por exemplo, questões de gênero e diversidade, tá? Então, uma das perguntas que se faz é o seguinte: o curso de ciência da computação tem mais homens do que mulher porque é assim mesmo? Ou porque o formato do curso, na realidade, pede que seja assim? Será que os homens têm uma habilidade melhor para fazer ciência da computação? Ou, na realidade, o formato do curso restringe o acesso que as mulheres têm? Isso é uma pergunta que está sendo feita em alguns artigos, tá? Por sinal, esse aqui, tá? Por exemplo, tá? Mulheres na computação. Esse aqui é um artigo brasileiro, eu não me lembro, acho que é da UFMG, se eu não me recordo. Esse foi do CSBC, tá? E artigo mostrando, por exemplo, alguns problemas, na realidade, não técnicos, que afetam, na realidade, a presença da mulher no curso de computação, tá? Tem coisas que afetam, mas tem questões que são irrelevantes, tá? Tem questões que não você acha que e quando você vai tentar investigar, são irrelevantes. Não afetam nem positivamente, nem negativamente. Mas o gênero é algo que a gente sabe que é fato. No Brasil, se olhar de maneira geral, ciência da computação tem mais homens do que mulheres, né? E por que isso acontece? E aí isso não só questão de gênero, tá? Mas, por exemplo, questão de renda. O aluno que tem menor renda, ele tem maior chance de ficar no curso e terminar o curso, né? Retenção, tá? Uma vez que o aluno entrou, ele fica? Por quê? Porque ele não fica. O que é que leva o aluno não ficar, tá? Isso vai ficar aqui no áudio, aqui, ó, na gravação. Beleza. Então, são algumas questões. Até a grade do curso afeta, né? Jóia. Bom, e por fim, construção de disciplinas, tá? Então, questões de currículo do curso, tá? Como aquela que eu disse, né? Vale mais a pena PO antes ou após, tá? Vale a pena essa disciplina ou não? Vale a pena essa disciplina como? Qual é o escopo dela? Ela vai até aqui ou não vai? Vale a pena 1, 2 ou 3, ou só 1? Tá? Isso são questões de currículo que a educação da computação, obviamente, só quem pode pensar do currículo da computação é alguém que é um cara da educação e um cara da ciência da computação. Você tem que desenvolver habilidades desses dois campos. É a vida. Tá? E aí, às vezes, pode ser um cara da educação que vai ter que aprender um pouco de ciência da computação para poder fazer esse papel, ou vice-versa, que é o nosso caso aqui. A gente que é da ciência da computação vai ter que aprender alguns conceitos de educação para poder intervir de maneira coerente, né? Então, escopo de disciplinas, tá? E, por exemplo, PBL, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? PBL. O curso de medicina aqui, não sei se vocês sabem, né? É todo estruturado em cima dessa abordagem. E o PBL não é para uma disciplina ou duas, é para o currículo todo. Então, não existe um curso que entendeu a proposta do PBL, né? O pessoal fala que fez PBL, mas não sabe o que é PBL, né? Mas a proposta do PBL só tem nexo para o currículo inteiro. Então, para você mudar a lógica do aluno, tem que mudar no curso todo. Todos os professores estão tomando a mesma posição. Então, o PBL ele lembra Dr. House, né? Dr. House chega lá na sala, ao invés de dar aula, ele trazia casos. E aí ficava discutindo os casos, e aí os alunos tentavam dar diagnóstico, tudo. Então, aquilo ali é só um exemplo de como o PBL tenta abordar. Então, ele traz situações, problema, para o aluno conseguir, na realidade, chegar à conclusão através daquela disciplina toda.
Só que isso tem que ser feito durante todo o curso. E aí todo o currículo tem que ser refeito. Já tem cursos de computação no mundo com PPL, tá? Todo o currículo já estruturado, tá? E aí esse aqui é o Collin 2003, tá? É PO antes ou depois. Não sei se vocês conhecem, mas tem um cara chamado Michael Collin, lá dos Estados Unidos lá. Ele criou uma linguagem para ensinar a programação, chamada BlueJ, tá? Então, BlueJ foi criada à mão para poder ensinar a programação orientada a objeto. E ele é adepto dessa perspectiva, PO antes. E ele vai, nesse artigo, por exemplo, ele vai apresentar os motivos porque PO depois é ruim, tá? E aí tem várias pessoas trabalhando em cima disso, tá? Ele cria, por exemplo, não sei se também se vocês sabem, né? Pascal foi criado para ensino, né? Né? E PO, no caso BlueJ, né? Foi criado especificamente à mão, tá? Até a forma de você colocar o tipo de dado, ele pensou, não, é mais didático assim, por quê? Por causa disso. Então você aprender com a linguagem que tem o propósito de ensinar e depois você migra para outra linguagem. Então, bom, finalizando, tá? Então, a ideia do NEC aqui, do Núcleo de Estudo de Computação, é essa aqui, tá? É discutir alguns desafios abertos da área de educação de computação, tá? É compartilhar trabalhos relevantes de educação de computação, que eu quero que vocês tragam também, isso é bom, tá? Para a gente aprender um com o outro e conhecer o que cada um está trabalhando e está desenvolvendo, tá? E no caso dos alunos, qualquer ideia que vier, a gente senta e começa a pensar. E, por fim, promover o espaço para o surgimento de novos projetos de pesquisa, beleza? Então, a ideia é que trabalhe com conclusão de curso, iniciação científica, projetos até fora, né, com instituições de repente, né, possam surgir através desse núcleo. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Essa é a ideia do seminário. É isso aí, jovens. Então, se achou legal esse vídeo, então dá uma curtida aqui embaixo. Tem outros vídeos aqui no canal sobre matemática computacional. Se também acha legal esse tema, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.